A palavra do Senhor, no Salmo 46, versos 1 ao 3, diz assim: Ao mestre de canto dos filhos de Coré, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Estamos em tempo de alerta. As pessoas estão preocupadas, amedrontadas, diante da ameaça do novo coronavírus. Várias medidas estão sendo tomadas pelas autoridades civis e de saúde, dentre elas, o distanciamento social. E apesar de essa ser uma ação muito importante para conter o avanço deste vírus, ela também traz alguns problemas, como o aumento da ansiedade, da depressão, a possibilidade do crescimento de números de suicídios, além da crise financeira que já está batendo na porta de muitos e já entrou na casa de tantos outros. Diante do quadro instaurado, nós ficamos sem ter para onde correr. Muitos já não aguentam mais ficar dentro de casa, mas ao mesmo tempo não podem sair porque o perigo jaz à porta. Quando falamos de pessoas de grupo de risco, então, o perigo é ainda maior. Outros não têm a possibilidade de trabalhar em regime de home office e por isso precisam sair e correr perigos nas ruas, sem falar naqueles que mesmo trabalhando fora de casa não conseguem ter uma receita suficiente para sustentar a sua família diante da queda do movimento de pessoas. Ao observarmos o quadro de forma panorâmica, nós somos levados a pensar: quem poderá nos socorrer? E hoje nós nos lembraremos de que o cristão tem a quem recorrer. O Salmo 46 é um cântico. Ele foi escrito para o mestre de canto para ser cantado em voz de soprano. A autoria pertence aos filhos de Corá, que eram levitas, exerciam várias funções no templo, como o canto e a guarda. Lutero, o grande reformador do século XVI, inspirou-se nesse texto para produzir o hino que veio a ser considerado o hino da Reforma Protestante e entoado por cristãos de muitas línguas e nações, o Castelo Forte. O salmo em questão faz parte do segundo livro que compõe o Saltério. O tema dos poemas que são incluídos nessa seção é o da comunicação, sendo o registro do desejo de Deus de comunicar mais diretamente as suas obras, especialmente em relação às lutas de Davi para estabelecer o seu trono em meio aos incessantes ataques dos seus inimigos. Nós não sabemos qual foi o contexto histórico que levou os filhos de Corá a escrever esse salmo. Alguns vão dizer que o contexto é o da vitória de Josafá sobre Moabe e Amon, registrada lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Outros vão dizer que o contexto é a da destruição do exército de Senaqueribe, no tempo do rei Ezequias, registrada lá no segundo livro dos Reis, capítulo 19. Mas, independentemente do contexto histórico que levou aqueles irmãos a escreverem esse salmo, nós temos uma canção que expressa gratidão ao Senhor diante de um grande livramento. E entendendo isso, o tema da mensagem de hoje é Deus, o refúgio e a força do cristão. Anote aí, Deus, o refúgio e a força do cristão. Os filhos de Corá começam o salmo ressaltando o título divino de refúgio para o seu santo povo. Deus é aquele para quem nós podemos correr a fim de vermos-nos abrigados diante de alguma tempestade ou de algum forte perigo. Você se lembra de quando você era criança e quando se via diante de alguma ameaça, mesmo que não fosse um perigo real, e você corria os olhos no local e procurava seus pais para correr para o colo deles? Porque você se sentia seguro nos braços dos seus pais.
É assim que nós devemos ser para com Deus. Não importa a ameaça, seja ela uma pessoa, uma crise ou um vírus, o Senhor sempre será um local seguro para onde nós podemos e devemos correr em momentos de angústia. A ideia utilizada pelo salmista aqui parece ter nascido da experiência comum de pessoas em situação de guerra, sejam refugiados, sejam combatentes, para quem os montes adjacentes significavam um imediato ponto elevado e seguro, ou rocha firme, para os quais o defensor desamparado podia correr em busca de proteção. O Senhor Deus é o refúgio para a sua igreja. Ele é o abrigo que nos guarda no temporal, como nós cantamos agora há pouco. Ele é a fortaleza da nossa vida, na qual a nossa alma está protegida das setas inflamadas do diabo, dos filhos da serpente, das crises e das pandemias. Davi evidencia a sua segurança em Deus, por exemplo, no Salmo 62, onde ele escreve: de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. O livro de Provérbios nos ensina também: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. É interessante que os filhos de Corá repetem essa ideia de Deus como refúgio no verso 7º e no verso 11 do Salmo 43, demonstrando que essa é a temática do poema. O salmista também diz que Deus é força. Muitas traduções trazem como fortaleza. E olhando para o hebraico de uma forma mais literal, nós temos o princípio de força, de poder. O aspecto destacado aqui pelo texto é de Deus como sendo aquele que nos fortalece, dando-nos força, dando-nos disposição para enfrentar aquilo que nos ameaça. Refúgio traz a ideia de um local seguro onde nós podemos ser abrigados. Fortaleza traz o sentido de que a nossa força não está no poder do nosso braço, não está na nossa capacidade cognitiva ou intelectual, mas a nossa força está em Deus, que é a fonte de todo o vigor do cristão. O primeiro livro do profeta Samuel diz que Deus dá força ao seu rei. O Salmo 29 declara que o Senhor dá força ao seu povo. Ele mesmo é a força de Israel, que a exerce em favor do seu povo e contra os inimigos dos seus santos. O cântico de Moisés entoa: com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da sua santidade. A força é um atributo incomunicável de Deus, que está ligada à sua onipotência. Nada foge do domínio do Senhor. Ele querendo agir, ninguém pode impedir. Ele só está limitado à sua própria natureza de santidade e de não contradição. Dentro desse escopo, nada pode prevalecer diante da sua vontade. Ele é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso que governa tudo com forte mão. Deus não é um ser que guerreia em pé de igualdade com o diabo, e menos ainda com os ímpios. Ele é o governante supremo da história. Ele governa os acontecimentos. Ele faz com que o motor da história se mova. Guerras, desastres, pandemias estão dentro do plano do Senhor, estão debaixo do seu santo controle. O texto também diz que Deus é socorro bem presente nas tribulações. Socorro aqui tem uma conotação militar e nos faz entender que, não importando a circunstância, Deus sempre estará a postos para nos ajudar. A palavra tribulações faz referência a pessoas em lugares apertados, encurraladas num canto e incapazes de sair dessa situação. Enquanto Israel e Jerusalém mantiveram-se fiéis ao Senhor, Deus os protegeu.
Deus livrou a santa cidade de Senaqueribe. Deus livrou Jerusalém dos moabitas e dos amonitas. Toda a história de Israel é marcada por livramentos do Senhor em favor do seu povo. Mas é importante entender que essa não é uma certeza de que Deus salvará a nossa vida diante de perigos. Deus não é obrigado, em nenhum momento prometeu nos salvar do novo coronavírus. Deus em nenhum momento prometeu ou se comprometeu a nos salvar de um assalto. Deus em nenhum momento se comprometeu a nos livrar de um grande desastre. Nós não temos garantias disso. Muitos e muitos irmãos foram mortos pela Inquisição Romana nos primeiros séculos da era cristã. Muitos irmãos foram mortos pela Inquisição da Igreja Romana na Idade Média, e muitos dos nossos irmãos foram mortos na época da Reforma Protestante. Quantos e quantos cristãos são mortos hoje no Oriente Médio tão somente por professarem a sua fé? Se Deus não livra os seus santos da morte por simplesmente professarem ser Cristo Senhor, menos ainda Ele se compromete a nos livrar de perigos físicos que podem atacar a nossa integridade física material. Mas mesmo que Ele não prometa nos livrar de perigos, Ele promete estar conosco. Ele promete guardar a nossa alma de perigos que podem ser fatais a ela, afastando-nos dele. Ele sempre está conosco, nos guiando, guardando a nossa comunhão com Ele, nos protegendo daquelas setas malignas do diabo que poderiam nos afastar do nosso Deus. O Senhor sempre nos auxiliará, seja nos livrando da morte em muitas situações, Ele faz isso com certeza, ou seja, nos confortando quando a morte chegar. A sua presença sempre nos acompanhará. A palavra, portanto, no verso 2, mostra a consequência da consciência de ser Deus o nosso refúgio, a nossa força e auxílio sempre presente nos momentos de angústia. Quando nós compreendemos quem Deus é e o que Ele faz em nosso favor, nós dizemos, não temeremos. A compreensão dessas verdades culmina na confiança no eterno, diante das mais variadas tribulações às quais nós sejamos acometidos. O salmista diz que não temerá, ainda que a terra se transtorne. Principalmente para nós brasileiros, a terra é sinônimo de estabilidade. Aqueles que têm medo de avião, quando a aeronave pousa no solo, e então eles descem e podem colocar os seus pés no chão, eles são tomados por uma sensação de segurança incrível. O que o salmista quer dizer é que, ainda que a terra seja tomada por terremotos e a sua constância ou equilíbrio sejam abalados, mesmo assim, ele não temerá. Os filhos de Corá também dizem que não temerão, ainda que os montes se abalem no seio dos mares. Se a terra é sinônimo de estabilidade, quanto mais os montes. Qualquer pessoa pode observar que os montes são muito firmes. Mas ainda que eles desabem no meio do mar, ainda que eles se joguem no coração do oceano, ainda assim nós poderemos manter a tranquilidade, porque Deus é socorro sempre presente nas aflições. Ainda que tudo mude, nós temos motivos para manter confiança no Senhor. Deus é o nosso refúgio. Ele não muda. Ele não se abala. Os filhos de Corá não param por aí. Eles dizem também no verso 3 que não temeremos, ainda que as águas tumultuem e espumejem. Tumultuem aqui traz a ideia de barulho, de agitação, de turbulência. O salmista emprega a figura do mar aqui em um momento de enorme agitação. O judeu morria de medo do mar. Para ele, o mar era sinônimo de morte. Quanto mais numa situação como essa aqui. E a figura pintada é de algo realmente aterrador, como um grande tsunami. E nós vemos
a intensidade desse estrondo na segunda parte do verso que diz: e na sua fúria os montes se estremeçam. Ou seja, nós não temeremos, ainda que as águas se transformem em um ambiente de horror, de morte, e os montes tremam de medo das águas. Nós não temeremos. Você se lembra dos tsunamis de 2004? Quando 250 mil pessoas morreram no continente asiático por causa daquele terremoto debaixo do oceano? A figura que o salmista pinta é muito pior do que aquilo. Mesmo que os próprios montes se estremeçam de temor diante de uma tsunami de escala global, ainda assim nós não temeremos, porque nós temos um Deus que é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Deus é o refúgio e a força do cristão. Esse foi o tema da mensagem de hoje. O Senhor é aquele para onde nós devemos correr no meio da angústia, no meio da crise financeira, no meio do novo coronavírus, no meio de problemas familiares diante aí do distanciamento social, onde as pessoas estão convivendo 24 horas por dia. Deus é o local onde nós devemos nos refugiar. Corra para Deus como uma criança aflita. Ele é socorro muito presente nos momentos de angústia, nos auxiliando em nossas necessidades e nos guardando do maligno. E ao entendermos isso, nós somos instigados pelo salmista a termos uma confiança tal em Deus, de modo que nós não temamos as adversidades, ainda que o mundo entre em colapso, ainda que o mundo se desfaça. Não temeremos. Quem é o seu porto seguro? Todos nós temos pessoas em quem nós confiamos nessa vida. E diante das angústias que enfrentamos, nós normalmente corremos para os nossos pais, para os nossos amigos, pessoas que nós temos como modelo de cristianismo, pessoas que nós temos como modelo de sabedoria. São pessoas em quem nós nos apoiamos para enfrentar as nossas dificuldades. Mas acontece que elas nem sempre poderão nos ajudar. O homem é um ser falho. Os nossos relacionamentos estão sujeitos e estão manchados, inclusive, pelos efeitos do pecado, nosso e do outro. As pessoas em quem confiamos podem nos entristecer, podem nos trair, podem nos fazer chorar. E além de falho, o ser humano é limitado. Se em algum momento nós formos assaltados por bandidos, acometidos pela Covid-19, ou qualquer outro tipo de doença, seja um câncer, seja qualquer outro tipo de coisa, ou uma doença emocional, as pessoas não poderão nos ajudar. Elas tentarão, mas elas não solucionarão o problema. Seus pais, seu cônjuge, seus amigos, nada poderão fazer. Mas com Deus é diferente. Em primeiro lugar, Deus não falha. Ele não pode todas as coisas. Ele não pode mentir, ele não pode pecar, ele não pode falhar. São essas as coisas que ele não pode. Ao contrário dos homens que são sujeitos à iniquidade, Deus jamais nos decepcionará. Em segundo lugar, além de não ser falho, Deus não é limitado. Ele não é limitado como os homens. Suas únicas limitações são sua santidade, justiça e não contradição. Fora disso, nada está fora do seu alcance. Não estou dizendo que nós não possamos ter pessoas em quem nós confiamos e para quem nós podemos correr em momentos de angústia. Não estou dizendo que nós não possamos ter pessoas assim, mas o nosso descanso irrestrito, total, deve ser no Senhor.
Quem é o seu porto seguro? Ore e peça para que Deus te ajude, para que sua resposta seja o Senhor. A segunda pergunta que eu quero fazer para você é: qual o nível da sua confiança em Deus? O novo coronavírus virou o mundo de cabeça para baixo. Os planos da humanidade foram duramente frustrados. Os projetos, muitos deles, interrompidos. E com tantas incertezas, muitas pessoas têm sido acometidas por sentimentos de insegurança e ansiedade. Acontece que todas as vezes que nós ficamos ansiosos, que nós roemos as unhas e comamos mais do que deveríamos, nós estamos evidenciando não confiar em Deus. Não que nós não creamos na providência divina, mas nós não cremos tanto assim. Não que nós não confiemos em Deus, mas nós não confiamos tanto assim. Diante disso, nós somos confrontados pelos filhos de Corá. Eles dizem que ainda que tudo que simboliza segurança venha a vacilar, eles nada temerão. Porque Deus é o seu refúgio e força, auxílio bem presente no momento da angústia. Lembre-se de que o Senhor está no comando. É Ele quem entroniza e destroniza reis. É Ele quem manda a chuva e o sol. É Ele quem dá e quem tira oportunidades. Foi Ele quem mandou a Covid-19 e é Ele quem está no controle dela, bem como na crise que já chegou. Ele está governando todas as coisas. Talvez Deus queira que nós aprendamos a confiar na sua bondosa mão. Foi Ele mesmo quem disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Confie no Senhor. Descanse naquele que é o nosso refúgio e fortaleza. Que a uma voz nós digamos com os filhos de Corá: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Que Deus abençoe a sua vida.